As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Um homem de 33 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ourém para cumprimento de uma pena de prisão efetiva. Na sequência de diligências policiais, os militares da GNR localizaram um indivíduo que estava foragido à justiça há cerca de 5 meses. No seguimento da ação, foi executado o mandado de detenção para cumprir uma pena por furto, por condução sob o efeito do álcool e violação de imposições, proibições ou interdições. O detido foi conduzido ao estabelecimento prisional das Caldas da Rainha para cumprimento da pena de prisão efetiva de 14 meses a que havia sido condenado. Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública do Cartacho, suspeito da prática de furto em hipermercado. O indivíduo foi abordado pelos agentes de serviço já no exterior do estabelecimento comercial e, após revista sumária, verificou-se ter na sua posse diversos artigos que acabara de furtar, no valor aproximado de 270 euros. No decorrer das diligências, registro para a apreensão de diversos artigos, alguns ainda com selos de alarme e que se presume terem sido furtados noutros estabelecimentos comerciais no valor total de cerca de 3.400 euros. Após os formalismos necessários por parte do titular do direito de queixa, o suspeito foi detido e recolhido aos quartos de detenção. Rádio ERTE, a primeira a informar. O Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana tem andado mal e com excessiva carga burocrática. O lamento é de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, depois de questionado por Lourdes Ferromão, vereadora do PSD, sobre a estratégia local de habitação. Recorde-se que o município assinou recentemente 2 protocolos com o IRU no sentido de avançar para a construção, reabilitação de habitação a custos acessíveis. No total, para já, a rondar os 104 fogos. Precisamente sobre este tema, Lourdes Ferromão quis então mais esclarecimentos, lamentando que a execução não traduza as necessidades da população. A Estratégia Local de Habitação de Tomar, que já foi aprovada em março de 2021, conduziu à assinatura de um protocolo com o IRU, com um conjunto de cláusulas, desde o financiamentos, desde programa de ação, desde valores, prazos, etc. Já várias vezes aqui falámos nestas reuniões e noutros fóruns sobre a execução da Estratégia Local de Habitação, que sistematicamente temos assistido a uma execução que não traduz e que não vai ao encontro das necessidades da população. Hugo Cristóvão reforçou então que a Câmara está dependente do IRU para poder dar o passo seguinte, recordando que está em causa a habitação a custos acessíveis, destinadas essencialmente a jovens casais e à chamada classe média. Há muito trabalho que tem sido feito e que está a ser feito e que continua a ser feito, conduzindo àquilo que esperamos, que é efetivamente chegar à fase da obra. Primeiro, foi preciso assinar protocolos com o IRU. Volto a dizer que o primeiro protocolo com o IRU foi assinado em setembro. O segundo, se não estou em erro, foi já em janeiro, ou então fins de dezembro, mas penso que foi já em janeiro, se não me falha agora a data. Portanto, antes disso, quer dizer, e aí não era seguramente por responsabilidade do município. O IRU andou mal, como aliás isto foi e é sistematicamente relatado pela Associação Nacional de Municípios e por vários presidentes de Câmara. Ainda há dias, ouvia um do vosso partido na televisão, portanto publicamente, a dizer isto mesmo, que o IRU tem andado mal nesta matéria e com excessiva carga burocrática. Portanto, as coisas demoram o seu tempo, demoram os seus prazos e nós temos que o cumprir. Agora, acreditem que se há matéria onde não estamos parados é nessa. Câmara de Tomar deixa reparo, neste caso o Presidente da autarquia deixa reparo ao IRU no sentido de que o processo relativo às habitações a custos acessíveis tem andado mal e com excessiva carga burocrática. Rádio ERTE, informação. 2 anos depois do violento incêndio que destruiu a habitação de uma família residente na aldeia de Santa Teresa, concelho de Ourém, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana ainda não firmou o contrato que permite um financiamento na ordem dos 80 mil euros e que irá permitir que as obras para a reconstrução da casa fiquem então concluídas. Esta demora, incompreensível, coloca mesmo em risco a empreitada, apesar de todos os esforços da autarquia oriense para minimizar os transtornos. Aliás, a empresa que está a reconstruir a habitação recebeu
recebeu uma primeira tranche pelo seu trabalho, porque o município aprovou um apoio financeiro de 65 mil euros para apoiar a família, que, acrescente-se, tem escassos recursos e perdeu a casa quando estava a ajudar a combater o fogo noutro concelho. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, em declarações à ERTE, admitiu estar preocupado e apelou ao IRU para que ultrapasse a situação, referindo-se ao processo como uma anedota. Olha, este é um assunto que me diz muito, porque nós efetivamente tivemos em 2022, já lá vão 2 anos quase, a infelicidade de uma família, já de si com parcos recursos, ter tido o azar de ver a sua habitação arder por força dos incêndios. Ainda por cima porque alguns dos seus elementos estavam a ajudar noutro concelho a combater também o fogo para que não chegasse a outras casas. E por isso aquela casa ficou ali sozinha e não foi possível de conseguir evitar que ela tivesse ardido. E obviamente que desde a primeira hora temos estado ao lado da família, no sentido de tentar resolver o problema, porque os recursos, os rendimentos que a família tem são diminutos. Estamos a falar inclusivamente com pessoas com alguma deficiência, com pensões muito baixas e por isso necessitam de apoio. Foi nesse sentido que, aproveitando um aviso que apareceu na altura, destinado a este tipo de situações, apresentámos uma candidatura junto do IRU, que foi aprovado. Nós em Câmara aprovámos esse protocolo, prevê que o IRU participe a família para pagamento da recuperação da casa em cerca de 90 mil euros. O que é certo é que até hoje, 2 anos depois, o IRU, depois de aprovar o protocolo, ainda não assinou o contrato que irá, com essa assinatura do contrato, disponibilizar a verba necessária para a recuperação. E o que é certo é que hoje, passados 2 anos, isto é quase que uma anedota, mas é verdade, a empresa a quem foi adjudicada a obra, porque foi feito também um procedimento, embora não obrigado a isso, mas um procedimento concursal, consultando 5 empresas, a empresa que apresentou o preço mais baixo, começou a obra, está a trabalhar na obra e ainda não recebeu dinheiro nenhum, a não ser uma parte do valor que a Câmara já disponibilizou, cerca de 21 mil euros da primeira prestação, que é aquilo que a empresa até agora recebeu. Obviamente que nos preocupa, porque obviamente que a empresa, estando a trabalhar, precisa de receber, e eu apelo e espero bem que o IRU rapidamente possa resolver este problema, porque se assim não for, eu não sei se a empresa conseguirá ter condições para terminar a obra dentro dos prazos previstos, porque não há verbas suficientes para o efeito. 2 anos depois, família carenciada que ficou sem habitação no incêndio de 2022 em Orém ainda continua à espera que o IRU cumpra aquilo que prometeu. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, assegura que a saúde financeira do município não estava tão bem há décadas. O autarca respondeu, desta forma, a um pedido de informações por parte de Lourdes Ferromão, vereador do PSD, que quis um ponto de situação em torno da dívida da autarquia para com a EPAL. Desde logo, sobre se continua em vigor o plano de pagamento de 120 mil euros ao ano, no sentido de liquidar 3 milhões para aquela entidade gestora de águas. Hugo Cristóvão deixou claro que as dívidas têm de ser pagas dentro dos melhores termos, recuando no tempo para recordar que quando este executivo entrou em funções, deparou-se com 27 empréstimos, o que implicava um total anual de 3 milhões de euros de encargos, dentre os quais a Parque-D. Quando esta governação, a atual governação, iniciou funções, o número de empréstimos que o município estava a suportar eram 27 empréstimos que pendiam sobre o município. E o valor anual, sendo que alguns estavam sem execução de pagamento. Por exemplo, lembremos a questão do Parque-T, que não estava a ser paga quando nós entramos. Mas o valor anual que era gasto com o serviço da dívida, portanto, o valor que era usado anualmente do orçamento municipal para pagar esses empréstimos eram 3 milhões de euros. Portanto, 3 milhões de euros anuais que iam para pagar empréstimos e, enfim, juros. Lembro que o Parque-T, por exemplo, tinha um juro de 9% sobre 6 milhões de euros. Isso realmente causa muito constrangimento e, portanto, enquanto não conseguimos tornar mais razoável esses constrangimentos, andámos, de facto, e nomeadamente os primeiros 2 anos foram anos muito complicados, nomeadamente até termos conseguido estabilizar e encontrar um
novo plano de pagamentos e juros razoáveis para a dívida da Parque-T, que era de facto a mais avultada e ainda por cima com outras condicionantes que a qualquer momento podiam ser executadas e que de facto muito constrangiam aquilo que era a nossa realidade. Lourdes Ferromão ficou então sem resposta sobre a questão da EPAL e acusou Hugo Cristóvão de fugir às perguntas, sendo que o autarca solicitou um requerimento ao PSD, mas garantiu ao mesmo tempo que não há nenhum compromisso do município que não esteja a ser cumprido. O Sr. Presidente foi buscar tudo e mais um par de botas, mas não respondeu à minha questão. A nossa questão é sobre como é que está a decorrer a execução destes acordos de regularização de dívidas e o Sr. Presidente, mais uma vez, não responde às questões. Não há nenhum compromisso do município que não esteja a ser cumprido. Agora, se quer uma resposta concreta sobre esse caso em concreto, coloca um requerimento. Essa ideia que um Presidente de Câmara, que só existe agora, porque eu lembro bem no passado que não era assim, de que um Presidente tem que saber de cor tudo e mais alguma coisa, aumenta os valores, isso não é verdade, não existe, nem vai existir. Não temos aqui um computador ou nenhuma inteligência artificial a dar-vos respostas. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, garante boa saúde financeira do município e recorda que quando este executivo entrou em funções, deparou-se com 27 empréstimos, o que implicava um total anual de 3 milhões de euros de encargos. Rádio Hertz, a primeira a informar. A freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar, é das que historicamente mais sofre com a chamada época de incêndios. A propósito, determina a lei que até final deste mês de abril haja a obrigatoriedade de se proceder à limpeza de terrenos, sob pena de os infratores incorrerem no pagamento de coimas. A Hertz tomou o pulso à Aceiceira, precisamente, e falou com Carlos Rodrigues, presidente da Junta, que recordou que estamos no ano excepcional em termos de chuva, com registro para a explosão de muita erva. O autarca elogia a compreensão das entidades que fiscalizam e espera que não seja um ano trágico. Bom, este ano foi um ano excepcional em termos de chuva e, portanto, houve uma explosão, se nós verificamos junto às estradas, da natureza e verificamos que efetivamente há muita erva, existe também algum abandono num ou noutro local. O que é certo é que desde 2017 temos seguido a fazer um trabalho gradual e neste momento praticamente aquilo que é urgente limpar é a erva. Em termos de massa combustível, não é tão significativo como às vezes os silvados abandonados, a zona de floresta que também não é cuidada, que existia anteriormente. Eu penso que isso tem conseguido, mas estamos muito longe este ano. 30 de abril estamos preparados para a questão dos incêndios. Tem havido também alguma compreensão, entre aspas, das entidades que fiscalizam, para perceber que realmente até 30 de abril muitas vezes não é possível concretizá-lo, mas as pessoas também depois, naquele período de maio, antes de entrarmos em pleno período de verão, conseguem recuperar essa limpeza e penso que no geral, mesmo no concelho, se evoluiu muito aquilo que era feito há 10 anos atrás. Mas, no entanto, não é suficiente. Há muita coisa ainda por limpar, há terrenos abandonados. Vamos ver o que é que este ano nos reserva. É preciso também fazer alguma prevenção, obviamente, nessa área e também a questão da fiscalização. Vamos ver o que é que se consegue fazer. Esperamos que efetivamente não seja um ano trágico neste aspecto. Já se olha para a chamada época de incêndios, freguesia de Aceiceira, no concelho de Tomar, é uma das que historicamente mais sofre com esta chamada fase. Rádio Hertz, informação. A Associação Recreativa e Académica das Cabeças, da Freguesia Urbana de Tomar, assinalou 45 anos de existência, sendo que na ocasião houve registro para a realização de um almoço de convívio que contou com a presença de residentes locais, amigos da coletividade, entre outros. Em entrevista ao repórter Manuel Subtil, Luís Ribeiro, presidente da Associação Recreativa e Académica das Cabeças, abriu caminho à sua continuidade na coletividade, referindo que a situação atual é positiva e centrou-se nas principais necessidades, desde logo a realização de obras. Seguidamente tiramos eleições mais semana, menos semana. Nunca deixem morrer esta coletividade. Se não houver lista, continua? Principalmente acho que sim. Não me vou negar nem vou deixar a coletividade encerrar por causa disso. Vou sempre cá estar enquanto eu puder, mesmo que venha outra lista, sempre disposto a ajudá-los do que precisarem.
para mim, pronto, isto é a nossa vida aqui da direção, cá estamos, já há muitos anos seguidos e temos que continuar. E como é que está a associação? Neste momento está bem, temos ainda algum dinheiro no banco, vamos começar a fazer obras lá em cima, porque não é só ganhar, também temos que gastar. Está um bocado complicado, é porque às vezes há aquelas pessoas críticas sem razão nenhuma, e eu gostava pelo menos que, dessem que ver como uma direção a tomar conta de uma associação perde muito tempo em casa, perde muito tempo em todo lado e isto custa muito. O próximo evento? O próximo evento agora vai ser mesmo a festa anual, 5, 6 e 7 de julho, sempre com a nossa procissão, sempre a cumprir as tradições, terá que ser sempre assim. A Associação Recreativa e Académica das Cabeças de Tomar assinalou 45 anos de existência. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Anunciaram-se por estes dias novas estratégias na gestão cultural do país que afirmam a prioridade ao património cultural e o afastamento do que é entendido como uma gestão centralista do património e da cultura. Há muito que a discussão sobre a gestão cultural se faz sobretudo em torno de objetivos orçamentais. O famoso 1% para a cultura, que eu nunca percebi muito bem, mas que é uma discussão que secundariza o essencial. Quais são as necessidades? Quais são os objetivos que podem decorrer delas? E assim, qual é a visão de futuro? Qual é o programa que a serve? E quais são as medidas que para ele podem contribuir? Os anos mais recentes demonstraram que adicionar dinheiro não altera o essencial. E nesse sentido é positivo que se critique o centralismo da tutela da cultura, que em geral deu mais atenção aos chamados públicos do que aos cidadãos, priorizou as bilheteiras em vez do conhecimento. Uma centralização mercantil, que na esfera do património se contentou em juntar dinheiro para o gastar quase só em alguns monumentos e em obras de gosto duvidoso como o Palácio da Ajuda. Criticar o centralismo e dar prioridade a uma noção de que o património está disperso por todo o país e isso tudo é algo de positivo. Mas falta o resto, faltam os famosos detalhes, que é onde, diz o povo, mora o diabo. A oportunidade, porém, está aí. E o debate sobre o património cultural é muito mais do que um combate corporativo para disputar dinheiros. Este é o momento em que aqueles que melhor têm cuidado do património em Portugal, que são as autarquias, ouviram bem o que eu estou a dizer, as autarquias, não foi o Palácio da Ajuda, as autarquias explicitem as necessidades. O cadastro articulado do património que ainda não existe, a sua articulação com o ensino, incorporando nos planos escolares, a sua gestão participativa com as comunidades para reforçar a cidadania e também, claro, também a descentralização das verbas, rompendo com uma tradição medíocre que coloca o bolo no Estado que pouco gere, distribuindo as migalhas pelo país. Mas isso pode ser tratado num segundo momento. Tomar tem uma centralidade cultural histórica que lhe confere uma voz que nem sempre soube ou quis usar. Mas pode agora fazer-se ouvir, pode promover um encontro nacional, pode convidar a Associação Nacional de Municípios, associações, personalidades, o Governo, os Ministérios da Cultura e da Educação, a Unesco, pode reclamar a participação na gestão do Convento de Cristo e, por essa via, a gestão integrada de todo o património de Tomar. E pode mostrar que as autarquias fazem, oferecendo uma coleção como os cadernos culturais nabantinos, fazem mais do que o Estado Central. Não dispensam o Estado Central, mas é nelas que assenta a gestão do património cultural do país. Será uma boa prenda para os participantes de um encontro desses e a demonstração de que o Ministério da Cultura pode saber descentralizar se olhar não apenas para competências e recursos, mas também para a descentralização do poder. Se isso for feito, todos ganharão. Este seria um bom acordo de regime, que provavelmente só se consegue aprovar em períodos de maior protagonismo parlamentar, como aquele em que agora entramos. Espero que Tomar, com os autarcas do Médio Tejo que se dedicam e têm o património no seu programa, nas suas preocupações, espero que Tomar saiba liderar algo e que queira usar a sua voz. Parafraseando o Carlos Drummond de Andrade, gostaria de dizer a Tomar: vieste de mais longe, de um mais profundo abismo de raça e de sonho.
A tua voz caminheira nos conta do que paira além da ciência dos conservatórios e do tratamento operístico da vida. É uma voz que vem das entranhas do vento e dos coqueirais, do sigilo dos minérios e das formações vulcânicas do amor. Terrestre, telúrica, mulher. Tua voz da Aparecida é a aparição, fulgurante, sensitiva, dramática, e vem do fundo negro luminoso dos nossos corações. E vai, e volta, e vai. Tomar pode ser isto. Já foi, pode ser outra vez. Bom dia. Luís Osterbeck com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.